Boa noite. É com muito prazer e satisfação que mais uma vez a gente está nesta casa para mais um Evangelho. Quanto é gratificante falar sobre a doutrina dos Espíritos. E hoje a gente vem dar continuidade ao capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Então, nós vamos dar o início dizendo que Chico Xavier, conversando com seus amigos, disse uma vez: se o Espiritismo temos como um lema que norteia a nossa conduta, e que diz, fora da caridade não há salvação, se fosse de outra forma, dizendo, se fora da igreja não haveria salvação, ou se fora da religião não houvesse salvação, teria ele buscado um outro caminho. Porque a doutrina espírita nos coloca que fora da caridade não há salvação. E eu venho colocar aqui a caridade e o amor ao próximo. É interessante que na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos amigos espirituais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É interessante essa caridade. Ele não fala a caridade da esmola, a caridade, ele fala a caridade de benevolência com todos. Isso que é interessante, porque ser indulgente, né, com a imperfeição dos outros é pensar que também os outros tenham a indulgência com as nossas perfeições, porque também todos nós temos as nossas imperfeições, e perdoar todas as ofensas, assim como a gente quer que os outros também nos perdoem. Essa foi a resposta dos Espíritos, pensando na caridade com Jesus. Mas nós sabemos que a caridade, ela é feita de forma externa e de forma interna. A de forma externa é aquela caridade que a gente doa algo material. E a caridade interna é aquela que a gente doa, né, aquilo que nós temos no nosso interior, que é o carinho, que é uma palavra, que é um sorriso, que é um abraço. Essa é a nossa caridade interior. A caridade exterior é aquela que a gente ajuda de uma forma real, material. É interessante que há muito tempo atrás, no núcleo do coração materno, tinha o chamado pichinchão. Se fazia num domingo lá no núcleo do coração materno. E teve uma época que esse pichinchão era simplesmente doação daquilo que a gente recebia e fazia uma triagem e passava para eles. E a gente percebia dessa situação de dar. Aquele que recebia, mas a gente percebia que as coisas não funcionavam da maneira que a gente pensava que funcionava, que recebiam aquelas doações com carinho. Mas tivemos a ideia de colocar um preço ínfimo por aquelas roupas doadas, de bom uso, que dava para ser usado. E foi interessante a procura e a alegria que eles tinham em comprar um paletó por 20 centavos.
Eles ficavam felizes por eles poderem comprar, por eles poderem ter essa vivência, né, de compra, que é muito interessante. Mas nós vemos que aquilo que Jesus falou, quando ele desceu do monte, depois de ter pregado as bem-aventuranças, ele conversa com os apóstolos e ele dá como fosse um indicativo para aquilo que ele estava falando na época, que estava para que nós fôssemos aptos, né, em condições de preparar uma proposta que ele ia falar, que a gente pudesse ter um entendimento mais real. E ele fala da seguinte forma: escrito pelo Mateus, evangelista, no capítulo 6 do Evangelho, ele fala fala sobre a esmola, que eu vou ler aqui para vocês. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dá esmola, não faças tocar as trombetas diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo que a eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda do que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que faz em secreto, te pagarás. Isso está em Mateus 6, de 1 a 4. Pensando na figura de linguagem que Jesus coloca, que a tua mão esquerda, a direita, não sabe o que a tua mão esquerda faz, fica difícil, né, a gente pensar. Como não vai saber, né? O que quer dizer com isso, né? O que eu faço não vai ser visto por todos? Jesus não disse assim, né? Ele diria: a mão direita do teu próximo não sabia o que fez a tua. Ele não falou isso. Ele falou de você mesmo, que a sua mão esquerda não sabe o que faz a tua direita. Ele fala sempre da mesma pessoa, né? Então a gente pode entender que isso aí é muito mais profundo, né, do que a gente pensa. Mas como assim? Como a gente deve entender? Porque quando eu estiver com a consciência tranquila, porque eu fiz um bem, minha mão direita já está sabendo o que a outra fez. Mas quando fazermos um bem for algo tão natural, tão simples, que nem me percebo fazendo, é bem a minha mão direita não está sabendo o que faz a outra. O que eu quero dizer com isso? O que é uma coisa simples, né? Fazer algo simples que a gente não perceba. Então eu pergunto para vocês: quantas vezes nós respiramos hoje? Nem eu sei, né? Eu pergunto assim, e há 1 hora atrás, quanto que nós respiramos? 10 minutos.
A gente tem ideia? Quanto pulsou o nosso coração nesses últimos minutos? Quantas vezes nós piscamos nessa meia hora? São coisas naturais que a gente faz num sentido sem nos darmos conta que estamos fazendo, mas isso está acontecendo. Então, quando a gente pergunta, o que você fez? O que você fez de boa ação no dia de hoje? Então, uns dizem, eu não fiz nada, 0. 0 é um número, né? Ah, eu fiz uma. Fiz uma? Quando eu saí de casa, eu fiz uma boa ação. E a hora que eu penso que eu já fiz essa boa ação, a minha mão direita já sabe o que fez a minha mão esquerda. O que eu quero dizer é que a gente precisa, né, fazer o bem como se fizesse a pulsação do nosso coração. Como respirar, como piscar. Nosso piscar, E quando alguém pergunta para nós, o que você fez de bem? Eu olho e faço, não sei. Porque eu não estava prestando atenção nas coisas que eu estava fazendo. Eu estava fazendo simplesmente. E aí sim, a minha mão direita não vai saber o que está fazendo na minha mão esquerda. Então, fazer o bem do interior de forma natural, de forma simples, mas fazer. Eu sei que o que eu estou falando é uma coisa que a gente pensa, mas é muito difícil essa conclusão e postura, porque nós gostamos sempre de estar, eu fiz o bem e quero receber alguma coisa por esse bem. Então isso não é fazer a caridade, é fazer uma troca. O que eu quero é fazer o bem. E fazer o bem é ter a ideia de que eu faço simplesmente por ter vontade de fazer e ajudar o próximo, sem nenhum interesse. Assim eu estaria alinhado com as máximas de Jesus e alinhado com as leis de Deus. Pensemos nessa caridade. E é interessante que eu falei uma frase no começo, que eu acho aqui que eu posso até ler um pedacinho do Leon Denis, vamos ver se dá tempo, que eu acho assim: há em toda a alma humana 2 centros, ou melhor, 2 esferas de ação e expressão. Uma delas, a exterior, manifesta a personalidade com suas paixões, com suas fraquezas, com suas mobilidades, suas influências, enquanto ela for a reguladora do nosso proceder, teremos a vida inferior, semeada de provações e males. A outra interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. E somente quando esse centro de ação domina o outro, quando as suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas, é que o Espírito afirma em seu brilho e beleza. E Joana de Ângeles diz para a gente
que a gente e sempre está distraído com as coisas materiais. E que nós precisamos prestar mais atenção no mundo espiritual, no mundo da imortalidade, que é Ele em que nós trabalhemos, é Ele que nós vamos ter no futuro as nossas conquistas. Espero que tenham compreendido. Obrigado por esses momentos e que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Que assim seja.